Bom, boa tarde a todos e todas as presentes aqui no seminário. Obrigado, Gilene, não, por mais uma vez estar aqui conosco, um convite para nos mostrar das suas pesquisas, não, e do último que você, imagino que essa das coisas que você fez agora que chegou do seu postdoc, não, lá dos Estados Uhum. Unidos, não? Que é sobre permutações de Moufang sobre grupos abelianos, não? Então, a palavra está com você. Ah, obrigada. Bom, obrigada a todos, obrigada a todos pela presença, obrigada pela oportunidade. E sim, esse trabalho é um trabalho recente que eu fiz no meu estágio de pós-doutorado lá nos Estados Unidos. Esse trabalho é junto com o professor Petr Wojciechowski, lá da Universidade de Denver, que foi meu supervisor. E eu vou falar um pouco sobre permutações de Moufang sobre grupos abelianos, tá? Estou fazendo uma pequena introdução. As permutações de Moufang, elas meio que são permutações definidas num grupo abeliano e elas que diferem de um automorfismo por uma função, por uma aplicação biaditiva, simétrica e alternada, tá? A gente vai ver no decorrer da palestra que automorfismos também são casos particulares de permutações de Moufang. Mas o nosso intuito na construção de permutações de Moufang, se for um automorfismo, não vai dar uma coisa muito interessante para a gente, tá? Então, eu vou segurar os spoilers aí e vou começar a palestra. Bom, eu vou começar definindo o que é um loop, né? Assim, eu já estive aqui algumas vezes, quem já viu eu falar, eu sempre defino o que é um loop, mas é sempre é sempre o primeiro seminário sobre teoria de loop de alguém. Então, eu vou definir o que é um loop. Um loop, ele é um conjunto, vou chamar de Q, não vazio. Ele tem uma operação binária, de forma que, para todos A e B pertencentes a Q, essas duas equações aqui lineares, né, AX igual a B e YA igual a B, têm únicas soluções X e Y pertencentes a Q. Se eu parasse só nessa definição, eu estou definindo o que é um quase grupo, tá? Ele é um conjunto com uma operação binária, onde equações lineares têm única solução, ok? E um loop é um quase grupo que tem um elemento neutro, tá certo? Se eu colocar a propriedade associativa nessa definição, o que eu tenho é precisamente um grupo, tá? Então, assim, quando, sei lá, você está numa conversa mais descontraída e quer explicar para alguém o que é um loop, em geral a gente fala, é um grupo sem associatividade, tá? O que não está errado, mas não é a verdade inteira disso, porque a teoria de loops, teoria de quase grupos tem vida por si só, tá? Ah, um loop, ele é um loop de Mulfan, se vale essa identidade. Uma coisa que a gente tem na teoria de loops é porque, assim, se a gente colocar só a definição crua de loops, né, a gente tem muito pouca estrutura. A gente tem um elemento neutro e todas as aplicações são e todas as equações lineares têm única solução. Então a gente costuma colocar um adjetivo, colocar uma identidade quase associativa, tá? A gente tem exemplos de loops de Mulfan que não são associativos, então essa identidade aqui por si só ela não implica associatividade, mas que a gente ganha estruturas aqui para a gente ganha um pouco mais de propriedades, um pouco mais esse objeto fica um pouco mais robusto para a gente trabalhar, tá? Quem primeiro descobriu os loops de Mulfang foi a Ruth Mulfang, na década de 30, então é uma teoria. Quem primeiro descobriu a estrutura loops, que era um loop de Mulfang, depois a gente começou a ter outros tipos de loops, foi a Ruth Mulfang nos anos 30, então você vê, não tem nem 100 anos essa teoria, sim. Então é uma teoria bastante nova, mas também já bastante frutíferas assim. E o que a gente tem? Eu vou colocar aqui algumas propriedades de loops de Mulfang
Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui algumas propriedades de loops de Mulfang. Por que eu estou falando deles? É porque os loops de Mulfang são os que foram mais estudados até hoje, tá? Então, a gente sabe que vale as leis alternativas e flexíveis, tá? Então, por exemplo, a lei alternativa à esquerda é eu falar que... Deixa eu só arrumar aqui a caneta. É eu falar que A vezes B é igual a AB, eu não sei se eu falei certo, mas essa é a esquerda. A lei alternativa direita é falar que BAA é igual a BAA, e a lei flexível é falar que ABC é igual, ou ABA é igual a ABA. Isso aqui para todo A e B pertencentes a Q, tá certo? Um outro resultado muito importante é que se A, B e C eles associam em alguma ordem, o subloop gerado por esses três elementos ele é associativo. Esse resultado aqui ele é chamado de teorema de Mulfang. Teorema de Mulfang. O loop de Mulfang ele é dissociativo, significa que quaisquer dois elementos eles sempre geram um subloop associativo, e que o núcleo de um loop é o conjunto de elementos que associa com todo mundo, ele é um subloop normal, tá? Gente, aqui eu não defini, mas a definição de subloop normal, homomorfismo entre loops, isomorfismos, loops quocientes, são bem equivalentes àquelas que a gente tem, são feitas de maneira natural, tá? Lembra quando a gente tem um grupo e define essas coisas, a gente tem um anel e define essas coisas? Para loops, a definição naturalmente é a mesma, ok? Aí eu vou falar que um loop de Mulfang, ele é abelian bicyclic, né? Se ele possui um subloop abeliano normal, cujo quociente é um grupo cíclico, tá? Quando eu falei subloop, aqui está escrito subgrupo. Quando eu falo subgrupo de um loop, eu estou falando de um subloop que seja associativo, tá bom? Então, a gente tem aqui o que? Ele possui X, um subloop normal, só que X, ele é associativo e comutativo, e o quociente Q por X é um grupo cíclico, tá? Quando eu falo, nesse caso, o Q, ele possui um subgrupo cíclico C, e o Q ele pode ser escrito, não é difícil falar que o Q ele vai ser escrito como produto dos elementos de C com X, tá bom? E eu falo que ele é um abelian bicyclic cindido se a interseção do C, se existir um C nessas condições anteriores aqui, tal que a interseção com X seja trivial, ok? E qual que é a nossa motivação para isso, né? Qual que é a nossa... O que tem de interessante nisso e por que isso tem a ver com as permutações de Mulfang, que eu ainda nem defini, num grupo abeliano? O Alex Drapal e o Petri Wojciechowski, eles construíram todos os grupos, todos os loops de Mulfang abelian bicyclic cindidos, aqui um negócio que eles chamam de 3 divisível, usando o que a gente chama de permutação de Mulfang no subgrupo X, tá? Deixa eu explicar aqui um pouquinho o que significa isso. Então, a gente tem que ele é um abelian bicyclic cindido, né? Ele é cindido. E aí, o que acontece? Então, ele tem o que existe, né? Um X subgrupo abeliano, tá? De forma que o Q quociente X, ele é isomorfo a um subgrupo cíclico, e existe um C, vou aqui um abuso de notação, tá, gente? Esse C, ele é um subloop
de Q com C inter X igual a 1, e o Q pode ser escrito como produto desse grupo cíclico com esse subgrupo abeliano. Mas aí, como é que acontece esse produto aqui, tá? O que acontece é o seguinte: toda vez que a gente tem esse tipo de situação, significa que vai existir uma F de x em x. Eu ainda não defini, mas daqui a pouquinho eu coloco a definição, tá, gente? Eu ainda não defini, mas vai ser uma permutação de Mulfan, onde esse Q vai ser isomorfo a uma construção que a gente faz em função dessa função f no produto cartesiano de C por X, tá? Lembra que eu falei no início que automorfismos de X são casos particulares dessas permutações de Mulfan? Aqui, se essa F for um automorfismo, isso aqui vai coincidir com o produto semidireto, e o produto semidireto de dois grupos vai me dar um grupo. E eu não quero associatividade, eu quero construir um loop de Mulfan que não seja um grupo, tá? Então, a nossa ideia aqui, a nossa motivação aqui é ir atrás de permutações de Mulfan que não são automorfismos. E aí a gente vai ver, tipo, será que todo grupo admite uma permutação de Mulfan? Sim, não? Quando que isso vai acontecer? Então é essa a motivação que a gente tem aqui, tá? Do mesmo jeito que a gente tem em grupos toda aquela teoria de extensão, do segundo grupo de cohomologia, dos cociclos, para a gente fazer uma extensão entre um subgrupo normal e um outro grupo, a gente não tem essa teoria aqui ainda em loops de Mulfan, tá? Então, esse trabalho do Petri com o Aleš foi um passo nesse entendimento, assim, né? Os loops, apesar dos loops de Mulfan serem os mais estudados, ainda tem algumas lacunas nos seus entendimentos, né? Algumas partes da sua estrutura, e muito dessas lacunas se dá pela falta de um tipo de construção. Então, é um passo que a gente dá aqui, né? Bom, que eles deram, e o nosso trabalho foi tentar ver para quais grupos abelianos a gente consegue realmente ter isso, tá? Então, vamos definir, né? Eu falei várias vezes aqui, nem contei quantas vezes eu falei o que é uma permutação de Mulfan. Vamos, então, definir o que é isso. Então, eu tenho X, eu vou usar o sinal de mais, tá? Falando que X é um grupo abeliano. Uma permutação F é uma permutação de Mulfan. Se existe uma aplicação beta de X cartesiano X em X, ela é definida dessa forma aqui, ok? E que essa beta, ela tem que ser simétrica, alternada, biaditiva e satisfazer essas duas propriedades aqui, tá? Toda vez que eu aplico beta com beta numa entrada, isso vai sempre zerar, e a gente tem essa propriedade 3 aqui. Ela é uma propriedade mais técnica, tá? Ela é uma coisa assim que a gente usa em algumas demonstrações, mas esse número 3 na teoria de loops de Mulfang, ele sempre aparece, tá? Uma das coisas, a Ruth Mulfang, ela era geômetra, e ela viu uma das coisas um dos trabalhos que começaram a aparecer esses loops, foram uns trabalhos relacionados a três redes, né? Não é muito a minha área, tá, gente? Esse eu li no artigo que conta a história da teoria, mas um trabalho sobre três redes e reticulados que então, esse número 3, ele sempre aparece quando a gente está falando de loops de Mulfang, por causa dessa conexão aí, os primeiros o primeiro conjunto que ela pegou e colocou essa operação foram justamente os representantes de uma classe de equivalência nesses três, de classes de equivalência nessas três nets aí, tá? Mas, voltando aqui, se a gente pensar, por exemplo, se a F for um automorfismo do X,
Então, olha só o que vai acontecer aqui, hein, gente? Ó, o beta de xy, já vou usar aqui, tá? A f-1 também vai ser um automorfismo, vai ser o f-1 da f de x mais a f-1 da f de y menos x menos y, que vai dar zero, tá? Então, aqui, essa definição, o que eu falei para vocês de automorfismos serem trivialmente permutações de Mulfang é porque essa função biaditiva associada e essa aplicação biaditiva associada vai ser trivial, tá certo? Bom, quando a gente tem F uma permutação de Mulfang e essa beta, a gente fala que beta é a aplicação biaditiva associada a F, ou então a gente fala que o par F beta é um par de Mulfang, ok? Bom, os exemplos que eu falei, né? Todos os automorfismos de um grupo abeliano são permutações de Mulfang com a aplicação biaditiva associada nula. Quando eu tenho X, um subgrupo abeliano normal de um loop de Mulfang, Q, e se eu pegar um Azinho Q, a restrição da aplicação interna TA em X é uma permutação de Mulfang em X, tá? A aplicação interna vem essa definição vem, esse nome, aplicação interna, vem de automorfismos internos, quando a gente tem em grupos, né? A TA, gente, ela é a LA-1, RA-1, ou RA, desculpa, onde a LA e a RA são permutações de Q em Q, onde LA é translação à esquerda, tá? É multiplicar por A à esquerda, e o RA é multiplicar por A à direita, tá bom? Se o Q é um grupo, se o Q for um grupo, né, gente? O TA de X é exatamente A-1XA, que é o automorfismo interno. Então, quando eu tenho um subloop normal, ele é invariante sobre todas as aplicações internas. Essa generalização aí desse resultado a gente também tem para o caso não associativo, tá certo? E aí, então, a TA restrita de X em X, a TA, vou tirar aqui, vou escrever desse lado, a TA restrita a X é uma permutação de Mulfang do subgrupo abeliano associado aqui, tá? Beleza? Tudo bem? Gente, eu não falei nada, mas vocês podem me interromper a qualquer momento, tá bom? Bom, MX vai denotar o conjunto de todas as permutações de Mulfang. Observem que aqui eu coloquei o conjunto separado, porque esse MX ele não tem estrutura de grupo, tá? Não é difícil a gente achar exemplos, uma vez que a gente tem exemplos de permutações de Mulfang, não é difícil você compor duas delas e a composição não ser uma permutação de Mulfang. Então, é um conjunto mesmo, ok? Se F é uma permutação de Mulfang, então toda potência inteira da F também é uma permutação de Mulfang, tá? Então, por exemplo, FG, duas permutações de Mulfang de X. F composto com G não necessariamente é, mas qualquer potência da F composta com ela, ou a F-1, são permutações de Mulfang, tá? E quando tem uma permutação de Mulfang, está definido também o que a gente chama de radical de beta, tá? Quando a gente tem um par de Mulfang, que é todo o xizinho, aqui é pequeno, que é todo o xizinho pertencente a x, tal que o beta x y vai ser igual a zero para todo y, tá? Esse cara, como a beta é biaditiva, esse cara é um subgrupo de x, ok? Bom, então vamos para algumas propriedades que a gente tem das permutações de Mulfang. Não é um grupo, tá? Não é um automorfismo, mas a gente tem algumas propriedades muito interessantes. Então, se eu pegar f beta, um par de Mulfang em x, e seja aí um inteiro, então a gente tem que leva zero no zero,
que o f de 2x é 2 vezes f de x, que leva inverso no inverso, tá? A imagem de beta está contido no radical, ok? E 2 vezes x, que é simplesmente você multiplicar por 2, você somar dois elementos ali do grupo, também está contido no radical. E 2 vezes a imagem de beta é zero, ok? Qualquer potência de i, ela permuta tanto o radical quanto a imagem, ou seja, o radical e a imagem de beta são invariantes por uma permutação de Mulfan, ok? Ela age de maneira automórfica, onde em x mais y, onde pelo menos um do x ou do y esteja no radical, tá? E qualquer potência restrita ao radical é um automorfismo do radical, tá? Lembra lá que o radical é um subgrupo do grupo abeliano X, ok? E aí, um critério para que a permutação de Mulfang seja um automorfismo é ou a imagem é identicamente nula ou o radical é todo x, tá bom? Lembra lá, aqui é simples de enxergar, porque lembra lá que a beta de xy, isso daqui vai ser igual a f menos 1 de f de x mais f de y menos x menos y, né? Então, quando foi em 3 segundos eu falei para vocês, ó, se f for automorfismo, a beta vai ser zero, né? E se a beta for zero, a gente tem que f menos 1 de f de x mais f de y, isso daqui vai ser x mais y, que é a mesma coisa que f é menos 1 de f de x mais y. Então, a gente consegue tirar a propriedade de automorfismo da f dessa forma aqui, tá bom? Outra coisa que a gente tem agora aqui, alguns resultados, que toda permutação de Mulfang em um grupo abeliano de ordem ímpar é um automorfismo, tá, gente? Porque olha só, se a ordem de x é ímpar, o que acontece? Isso aqui acontece que o MDC da ordem de x e 2 é 1, e isso daqui não é difícil mostrar que o conjunto 2x é exatamente igual a x, né? A função que pega o x e leva em 2x, ela é sobrejetora, ok? E a gente viu na primeira propriedade, na propriedade do slide passado, que 2x está contido no radical. Então, aqui o que a gente tem é que, né, o x, que é igual a 2x, está contido no radical, e o radical está contido em x. Uma vez que o radical é todo x, o f é um automorfismo. Se f é um par de Mulfang em um grupo abeliano não trivial, o radical sempre tem alguém no radical, tá? Ele não pode ser trivial. Se f é um par de Mulfang em um grupo abeliano não trivial, o índice do radical dentro do grupo for menor ou igual a 2, então o F é um automorfismo, então assim, tem que ter um espaço grande entre o radical e o grupo. Se o radical for quase todo mundo, não dá, tem que chegar. O radical não pode ser nem muito pouco e também não pode nem ser quase todo mundo. Então, o radical é uma coisa ali meio que no meio, assim, intermediário dentro do grupo. E uma coisa que a gente tem, deu trabalho fazer isso, mas a gente conseguiu, foi que se a gente tem uma permutação de Mulfang, a permutação de Mulfang ela preserva a ordem dos elementos de um grupo abeliano, tá? Isso aqui ajudou bastante a gente nos resultados que a gente tem, ok? E uma coisa que eu vou... Esse aqui é bem rapidinho, eu acho que vale a pena a gente olhar para ele, é que se eu tenho um grupo cíclico, toda permutação de Mulfang é um automorfismo, tá? E aqui é bem bonitinho, porque olha só, primeiro, lembra que eu não falei na proposição, não está falando nada sobre o tamanho do grupo, né? Então, se eu tenho, por exemplo, o X
um grupo abeliano infinito, né? Se eu tenho x igual a z, então o que a gente tem? A gente tem que 2x, né, que é o 2z, ele está contido no radical da beta, certo? Então, isso aqui implica que o índice do radical em z, ele é menor ou igual que o índice de z em 2z, que é igual a 2. Então, isso aqui implica que o AF ela é um automorfismo de z, tá certo? Agora, se a ordem de x for finita, olha que bonitinho. Bom, eu vou olhar em dois casos, né? Se a ordem de x for ímpar, a gente já viu que toda permutação de Mulfang sobre um grupo abeliano de ordem ímpar, ele é um automorfismo, tudo bem? Então, se a ordem de x, vou pensar aqui então que ele é um 2m vezes n, onde n é ímpar e o m é maior ou igual a 1, tudo bem? Então, grupo abeliano, cíclico, eu vou pegar um A e um B pertencente a X, onde a ordem de A vai ser 2 elevado a M, tá certo? É isso aqui que eu quero. E a ordem de B vai ser N, beleza? Olha só, como B tem ordem ímpar, N ímpar, isso aqui implica, lembra que eu falei que a função que leva x em 2x é sobreditora? Isso implica, então, que B pertence ao conjunto 2x. Ele é imagem, se ele tem ordem ímpar, ele é a imagem de alguém pela função x elevado em 2x. E, então, o subgrupo D, subgrupo cíclico D, 2A e B, ele está contido em 2x, que está contido no radical de beta, tá certo? Esse D aqui tem índice 2, tá? Então, aqui a gente tem que o índice de x, vou chamar esse radical de R, tá? Então, radical de beta igual a R. Então, o índice de R em x, ele vai ser menor ou igual que o índice de x em D, que é igual a 2. Portanto, a F é um automorfismo de X, tá? O que a gente ganha com isso, pessoal? A gente ganha bastante entendimento nisso aqui. Então, por exemplo, lembra lá que eu falei que os loops de Mulfang, que são abelian bicyclic cindidos, eles são, de uma certa forma, o produto desses dois grupos, do grupo cíclico com o produto, com o grupo abeliano X, via uma permutação de Mulfang. Então, a gente sabe que a gente não consegue construir um loop de Mulfang não associativo com esse tipo de construção usando dois grupos cíclicos, tá? Então, a gente já sabe que, assim, a gente não vai conseguir um loop de Mulfang não associativo, abelian bicyclic cindido, com o subgrupo abeliano normal sendo um subgrupo cíclico. Então, a gente já consegue entender isso daqui, ok? Bom, vamos agora para alguns exemplos, no sentido de assim, tá, então, grupo de ordem ímpar não tem, grupo abeliano cíclico não tem, quando eu estou falando não tem permutações de Mulfang que não são automorfismos. Então, quais são os grupos que tem, né? Se a gente quer montar se a gente quer construir esse loop de Mulfang, quais são os grupos que tem? Vamos pegar então o primeiro mais simples, que não é de ordem ímpar e não é cíclico, que é o grupo de Klein, C2 por C2. Então, o grupo de automorfismos do grupo de Klein é o S3, tá? Então, a gente sabe que ele tem
3 fatorial elementos, tem 6 elementos, mas quando eu pego o conjunto das permutações de Mulfand, lembra que o conjunto das permutações de Mulfand de X, ele está dentro do grupo simétrico do X, certo? Só que toda permutação de Mulfand fixa o zero. Então, eu tenho, de todas as permutações de 4 elementos, eu estou fixando um elemento. Então, a gente sabe que o conjunto das permutações de Mulfand tem no máximo 6, né, que é 3 fatorial. Então, nesse caso, só usando essa pequena propriedade dos loops de Mulfand, das permutações de Mulfand e fazendo uma simples contagem, a gente vê que toda permutação de Mulfand do grupo de Klein, ele é um automorfismo, não tem espaço para ter mais, para ter permutações de Mulfand que não sejam automorfismos, tá? Computacionalmente, a gente achou permutações de Mulfand para o C2, tá? A gente viu que tanto essa F1 aí, que é a translação 6,7, e a F2, que é esse 5 ciclo aqui, ó, são permutações de Mulfand que não são automorfismos, tá? Aqui eu só quis colocar para vocês aqui onde é que a gente usou, porque, né, o que significa essas permutações? A gente usou a biblioteca do GAP, o Small Groups aí. Esse aqui é o Small Group de tamanho 8 na lista 5, ok? Quando a gente tem o C4 por C2, a gente também tem permutações de Mulfand que não são automorfismos, tá? Então, só para contar aqui, grupo cíclico não tem, grupo de ordem ímpar não tem, C4 por C4 não tem. O grupo, a gente faz sempre em grupos abelianos, então para tamanho 6 a gente só tem o cíclico, né? Grupo abeliano de ordem 6 a gente só tem o cíclico. Então, o menor grupo de abeliano que a gente possui, que tem permutações de Mulfand que não são triviais, que não são automorfismos, são um grupo de tamanho 8, tá? E aí, a gente fez vários exemplos, a gente fez um programinha para procurar permutações de Mulfand, e a gente fez um programinha para procurar permutações de Mulfand, e a gente viu que todos os grupos que a gente achava permutações de Mulfand que não eram automorfismos, tinha ordem divisível por 8. Daí a gente, né? Como? Esse programinha, ele não é um programinha muito... Ele não foi... Como não é grupo, como as permutações de Mulfand, eles não formam um grupo, então a gente não pode pensar em geradores. Então, qual que é a ideia desse programa que a gente fez? E foi assim, rodando enquanto a máquina conseguia. A gente pensava em todas as permutações do grupo. Então, por exemplo, se a gente pega grupos de tamanho 16 aí, a gente já está dentro do S16, já é uma coisa bem grande de se mexer. A gente listava, a gente tentava pensar em elementos que satisfaziam, que conversavam com aquelas propriedades. Zero vai no zero, f de 2x é igual a 2f de x, f de menos x é igual a f de x. Então, a gente pensava nisso e tentava filtrar, olhava, definia, né, a aplicação simétrica biaditiva e tentava filtrar ali o que era tudo que satisfazia aquilo, que era automorfismo, a gente jogava fora. Então, foi um trabalho meio assim de formiguinha. Então, a gente tem alguns exemplos para grupos pequenos, né? Mas, beleza. A gente, então, foi atrás de tentar entender o que estava acontecendo. Um primeiro resultado que a gente teve foi o seguinte. Deixa eu só colocar uma anotação que agora que eu vi, olhei tanto esses slides, agora que eu vi que eu não coloquei a anotação, tá? Quando eu falar assim, quando eu tenho um grupo abeliano X um grupo abeliano X, grupo finito, o XP é a componente P área dele, tá? Então, são todos os elementos onde P aqui é um divisor de N, P é um número primo, então vão ser todos os elementos cuja ordem é uma potência desse P, tá? Então, esse XP aqui é o componente P área dele. Então, vamos pegar um grupo abeliano X, um par de Mulfand aqui nele,
o que acontece? Toda vez que eu pensar no x2, lembra que eu falei que permutações de Mulfang ela preserva a ordem? Então, essa permutação de Mulfang restrita a todos os elementos, ao subgrupo de todos os elementos de ordem potência de 2, é uma permutação de Mulfang. E nos elementos que têm ordem ímpar, vai me dar um automorfismo. Então, eu consigo decompor uma permutação de Mulfang como a soma de uma permutação de Mulfang definida só no grupo de elementos de ordem potência de 2, com um automorfismo definido no subgrupo gerado no subgrupo de elementos de ordem ímpar, tá certo? Então a gente consegue decompor isso. Bom, no de ordem ímpar, a permutação de Mulfang em grupos abelianos de ordem ímpar é automorfismo. Então eu preciso só olhar para a parte 2 área aqui, tá? E a gente tem um jeito, então, de construir, a gente, né, conseguiu construir algumas permutações de Mulfang aqui, tá? Então, se eu pegar um grupo abeliano, e eu vou supor que H é um automorfismo de A, né, ele não é trivial, tá? Tal que ele tem ordem 2 e que vale isso daqui, ó, H de 2x é igual a 2x para todo x em A. Aí eu vou pegar em B um grupo abeliano, tá? Que possua um subgrupo de índice 2. E eu vou fazer o x, o produto direto desses dois grupos abelianos aqui, e eu vou definir a seguinte f. A f de ax vai ser f de ax se o azinho está no subgrupo S, que é aquele subgrupo de tamanho 2, e a f de ax vai ser a h de x, caso contrário, tá certo? Essa f que a gente constrói, ela vai ser uma permutação de Mulfang não trivial, tá? Lógico que depende da existência dessa H e depende da existência desse subgrupo S, mas tendo todos esses ingredientes, essa f vai ser uma permutação de Mulfang. Quando eu falo não trivial, eu estou falando que não é automorfismo, tá, gente? E essa f tem ordem 2, tá? Isso aqui é importante porque a gente, com essa f ao quadrado aqui igual a identidade, só para deixar claro que essa construção ela não dá todas as permutações de Mulfang. Nos slides atrás, eu mostrei para vocês uma permutação de Mulfang de ordem 6. Então, ela não dá todas, mas é um jeito de construir. Então, se eu tenho um grupo X não cíclico, abeliano, mas ele é um 2 grupo, só vai existir, então existe, na verdade, vai existir, né, uma permutação de Mulfang não trivial sobre X, se somente se a ordem do X for maior ou igual a 8, tá? Porque o único grupo não cíclico, o único 2 grupo não cíclico abeliano vai ser o grupo de Klein, que a gente já viu que ele não tem permutação de Mulfang não trivial. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então, a gente vai ter aqui que se F for um par de Mulfang num grupo abeliano XF, então, esse aqui foi a mesma proposição que eu falei há dois slides atrás, né? Por que eu quis voltar nela aqui? Porque aqui, então, a gente tem o seguinte, né? Tenho aqui a permutação de Mulfang no grupo abeliano, decompõe entre um automorfismo da parte ímpar e uma permutação de Mulfang do componente 2 área, certo? Então, eu só vou ter uma permutação de Mulfang se esse x2 aqui, se ele for não cíclico, com ordem de x2 maior ou igual a 2 ao cubo, tá? Então, agora a gente sabe quando que a gente consegue construir uma permutação de Mulfang que não é trivial, é somente nesses casos, tá? E aqui, uma coisa interessante aqui, que a gente consegue... Lembra que eu falei que a gente precisava, para construir
essa permutação de Mulfang aqui, a gente precisava desses ingredientes. Então, por exemplo, se esse X aqui, ele for um grupo abeliano elementar, um dois grupos abeliano elementar com ordem maior do que 8, então eu posso escrever ele como sendo A vezes 1C2 ao quadrado, e essa H de C2, essa H de C2 aqui, ela vai ser simplesmente eu pegar H de XY e simplesmente trocar YX. Ele vai ser um automorfismo não trivial, F de 2x vai ser igual a 2, H de 2x vai ser igual a 2x, dessa mesma forma, e eu consigo, esse A aqui, ele satisfaz, ele vai ter um subgrupo de índice 2, tá? E se o X não for um abeliano elementar, ele vai ser um A de ordem par vezes um C2M aqui, com esse M aqui, um número par. Então, o H que eu vou usar aqui, H de X, vai ser simplesmente o M mais 1 X, tá? Ele é um automorfismo, que M e M mais 1 são coprimos, e vale que H de 2x vai ser igual a 2x para todo x, e esse A aqui vai ter um subgrupo de tamanho 2, tá? Então, toda vez que eu tenho dois grupos com um tamanho não cíclico e ordem maior do que 8, eu consigo construir uma permutação de Mulfang aqui, não trivial. Beleza? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui no tempo, tem mais um pouquinho de tempo. Bom, aí agora eu vou falar para vocês sobre como que a gente monta esses loops de Mulfang correspondentes, agora que a gente já sabe pelo menos onde procurar essas permutações de Mulfang, né? Bom, aqui, lembra que eu falei que eu ia falar para vocês como é que era esse produto dado pela F? Então, se o F beta é uma permutação, é um par de Mulfang num grupo abeliano 3 divisível, o que significa isso? Significa que a ordem de X é coprima com 3, e se o C for um grupo cíclico, tal que a ordem de F ao cubo divide a ordem de C, a gente constrói esse loop de Mulfang dessa forma aqui, tá? Então, sobre o produto cartesiano, usando uma continha que a gente faz aqui, tá? Aqui eu não escrevi, mas esse intervalo IJ aqui, ele vai ser vazio se o I for igual a J, e ele vai ser simplesmente o conjunto, por exemplo, do I até o J menos 1, se o I for menor do que J, e o contrário do J até o I menos 1, se o J for menor do que I, tá bom? A gente vai contar, se os dois forem iguais, vai ser vazio, se um for maior do que o outro, a gente conta do menor até o antecessor do maior. Então, esse somatório tá sendo dado aqui, ok? E aí, só pensando aqui nos exemplos, lembra que a gente tem essas duas permutações de Mulfang sobre o C2 vezes C2 vezes C2, e a gente tem essas outras Gs aí, permutações de Mulfang sobre C4 sobre C2. Aqui é índice, tá? Então, quando eu faço a construção usando S1, usando F1, eu tenho o loop de Mulfang 16.1, é o loop que está na biblioteca do GAP, tá? No pacote loops. E se eu faço a permutação de Mulfang com F2, eu tenho, tá vendo que eu estou usando os mesmos grupos, eu tenho o loop de Mulfang 16.4, tá? Existem 5 loops de Mulfang de ordem 16 não isomorfos, tá? Quando eu faço a construção usando C4, C2, quando eu faço G1, eu tenho o loop de Mulfang 16.5, e quando eu faço o G2, eu tenho o loop de Mulfang 16.4, tá? Então, esse exemplo aqui serve para mostrar para a gente que um loop de Mulfang pode ser
abelian bicyclic cindido de várias formas diferentes, tá certo? E que a F, que a permutação de Wolfgang, obviamente, fala pra gente o que está acontecendo, né? Tipo, dá alguma pista do que para que loop que a gente está indo, tá? Só que mostrar para vocês, tá? A gente tem dentro lá do pacote loops, a gente tem as tábuas de multiplicação aqui dentro do GAP, ok? E aí, a pergunta agora que a gente quer fazer é, uai, então, como é que eu sei, né? Será que eu consigo falar alguma coisa sobre o problema do isomorfismo, quando que esses loops são isomorfos, o que está acontecendo? E aí, então, quando a gente pega, imagina que eu estou pegando F, uma permutação de Mulfan, tá? E eu estou pegando G, um automorfismo de X. Quando eu faço a conjugação lá dentro do grupo simétrico de F pela G, eu continuo tendo uma permutação de Mulfan, tá? E aquela beta, que era a aplicação biaditiva associada, ela satisfaz essa relação aqui, tá? A beta G, né, que é a aditiva associada do conjugado, vai ser G menos 1 de beta de G de X, G de Y. Nesse caso, o radical de beta G é o G a menos 1 do radical de beta, tá? E aí a gente usa isso para mostrar esse teorema aqui, porque eu preciso de umas condições, tanto na ordem da F, como o que vai acontecer com o X, tá? O que eu preciso, basicamente na ordem da F em relação à ordem de C, né? Então, se eu tenho X, um grupo abeliano 3 divisível, e eu tenho G e tenho C, um grupo finito cíclico, onde a permutação de Mulfang satisfaz isso, toda vez que eu tenho um automorfismo, o conjugado também vai satisfazer as mesmas condições, tá? E aí, se eu denoto por Q e QG, os loops de Mulfang construídos com esses respectivos pares aqui, F beta, FG, beta G, então esses dois loops são isomorfos, tá? Então, se eu tenho duas permutações de Mulfang conjugadas por um automorfismo, quando eu construo os loops de Mulfang, eu construo loops de Mulfang isomorfos. Infelizmente, ou felizmente, não sei dizer exatamente, a recíproca é falsa, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar o C2 por C2, os exemplos, se eu pegar essa F1 aqui, que é esse produto dessas três transposições, e essa F2, que é esse seis ciclo, eles não são conjugados, obviamente, mas eles geram o mesmo loop, tá? Só fazer uma observação aqui também, quando eu pego o C4 por C2, e essas duas permutações de Mulfang aqui, a G1 e a G2, elas geram loops de Mulfangs que não são isomorfos. Mas aí o que acontece é que, lembra que no resultado a conjugação é dada por automorfismo. Essas duas permutações de Mulfangs, elas são conjugadas no grupo simétrico, no S8, mas nesse S8 não é automorfismo, mas essa permutação, essa função aí que conjuga as duas não é um automorfismo desse grupo, ok? E aí a gente termina aqui, tô terminando, tá, gente? Eu decidi um pouquinho. A gente termina aqui computando com um programinha fazendo todos os loops, loops de Mulfang, abelian bicyclic cindidos, que tem ordem 96, 192, 240, 336 e 384. Esse resultado é importante porque a gente tem uma classificação dos loops de Mulfang até a ordem 84, desculpa, 81, tá? A gente tem uma classificação, tem até um livro com todas as tabelas e tal. Mas agora, o resultado do Petri e do Alice não entra aqui porque esses loops não são, como é que chama? 3 divisível, né? As ordens deles são divisíveis por 3, mas a gente consegue montar via permutação de Mulfang, todos eles estão aqui. A gente tem
dois que são C4 por esse grupo, dois grupos não isomorfos que são C12, que são C12, C8 por esse grupo, e assim sucessivamente. Mas aqui a gente tem, isso foi tudo testado no GAP, tá? Nenhum dos loops de Mulfang de ordem 23, 40, 56 são abelian bicyclics. Os de ordem 16, só o 1, 4 e o 5 são abelian bicyclic cindidos, né? Esses a gente tem a construção. 33 loops de ordem 32 são abelian bicyclic. 7 loops de ordem 48 são abelian bicyclic. E 440 loops de Mulfang de ordem 64 são abelian bicyclic, tá? E para terminar, aqui a gente apresenta uma tabela, essa tabela está no paper que a gente submeteu, falando de todos os loops abelian bicyclics que a gente conseguiu montar a tabela, porque assim, a gente fez eu pelo menos fiz com o meu computador, né, gente? Então chega uma hora que não tem limite mais, então a gente tem aqui loops de ordem até de loops de ordem, Mulfang loops de ordem até 400. Então, aqui, ó, essa coluna aqui está me falando quantas permutações de Mulfang esse loop tem não conjugados, tá? A menos de conjugação, pelo grupo de automorfismos. Essa coluna aqui é a ordem do grupo cíclico. Então, por exemplo, esse cara aqui são quantos loops abelian bicyclic cindidos não isomorfos tem quando eu faço o grupo cíclico de ordem 34 pelo grupo C2 por C2 por C2. Ok? Bom, é isso, pessoal. Obrigada. Desculpa aí o tempo. Acho que eu me excedi um pouquinho. Muito obrigado, Gilene. Vou agradecer aí. Eu fico empolgada para falar, daí eu vou falando. Muito bom, muito interessante, não? Bom, só fazendo um comentário, nós vemos como é que os programas computacionais ajudam muito nas nossas pesquisas, não? Muito, Tem sido muito. fundamental e uma das coisas que eu tenho falado com meus orientandos também, não? Da Muito, importância muito. de começar a mexer um pouco com alguns programas computacionais para a gente obter alguns resultados. Muito bom. Não, e que os alunos aí que estiverem assistindo, aprende isso enquanto é novo, que depois de velho é mais difícil aprender, hein, gente? Aprende isso enquanto vocês estão com a cabeça mais fresca aí, porque ajuda bastante, ajuda muito, muito. Muito bom. Bom, alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Menos meninos gostou bastante da sua apresentação. Ah, que bom! Gostaram? Ah, que bom. Eu que agradeço a audiência, gente. Eu só queria. Você volta na tabela, essa última tabela que eu sei, porque eu vi nos exemplos, esse C23, não? Você está Ah, colocando aí que ele só tem 3 permutações de Mofan, não? Mas nos exemplos você não mostrou 4? Ou será que eu vi errado? é porque E ele num exemplo você tem. mostrou 2 e no outro mostrou 2 também. Eu não sei se uma Mas delas acho é que a duas mesma. são iguais, não são? Ah, tá. Acho que Então uma talvez delas são a seja mesma. igual. Ah, tá, ok. Ok. Isso. Eu ia Mas perguntar eles desse têm. C2, 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 quando você mostrou o primeiro exemplo, e aí no segundo você falou dele. É, não, é que essa tabela aqui é a menos de. Como é que chama? De conjugação por automorfismo. Então, tem 3 que não são conjugadas via automorfismo. Mas tem mais, tá? Se eu não me engano, o C3, quando a gente fez o talvez eu fale um número errado aqui, tá, gente? Mas ele tem 252 permutações de Mulfang, fora 196 automorfismos. Então, essa 64, essa diferença aí de 64, alguma coisa nesse sentido, são permutações de Mulfang. Só que dessas 60 e tantas, só 3 são não conjugadas
via Ah, automorfismo. tá. Isso quer Tá? dizer que, por exemplo, assim, você vai obter loops de Mufan diferentes usando essas três, não conjugadas, e com as outras não? Com as outras obtém Não os necessariamente. mesmos. Se elas forem conjugadas, a gente obtém o mesmo loop de Mufang, mas o contrário não vale. Então, assim, pode, por exemplo, a gente tem 3 permutações de Mufang não conjugadas, mas só 2 loops de Mufang não isomorfos. Ah, Pode ser que, né, a pode ser que recíproca daquele alguma te teorema ele dê. não é Ah, verdadeiro. entendi. Pode ser que 2 não conjugadas me dê o mesmo loop de Mufang, Aham. né? Aí Quando você são sempre. conjugadas, eu sei que já vai me dar o mesmo. Então, por isso que uma das coisas que a gente fez antes da gente mandar construir o loop, a gente fez uma filtragem das que não são conjugadas. A gente fez para deixar o programa mais leve, né? Sim, sim, claro. Não era bom, eu tinha só era esse era meu comentário, não sobre as permutações. Muito bom. Uhum. Vitor, tem alguma pergunta? Ah, a Mônica tem uma pergunta. Pode fazer, Mônica. Ela tá digitando. Tá. Boa pergunta. Os octônios, então, nós temos a álgebra dos octônios, né, que é a duplicação dos quaternios. Os octônios a gente tem, ele é uma álgebra de dimensão 8, e aí se você pega os elementos da base geradas, né, pela duplicação, com os sinais de mais e menos, ele dá pra gente ele dá um loop de Mulfang de 16, de ordem 16. Ele é um desses três, ele é um desses 5 loops de Mulfang não isomorfos. Mas é, ele é um loop bastante famoso, né? Ela está falando aqui que uma vez participou de um evento e citavam eles. Ele é um loop bastante famoso, mas ele não é um loop, ele não é um abelian bicyclic. Ele não tem, quando você vai fazer os subloops normais dele, né? Assim, o menor loop de Mulfang tem tamanho 12. Então, fora o loop inteiro, o maior subloop tem tamanho 8. E aí já são grupos, né? O maior subgrupo de tamanho 8 dele é o grupo dos octônios, né? Que a gente, aquele do IJK. E ele já não é abeliano, então ele não tem um subgrupo abeliano de tamanho 8, né? Então ele não é um abelian bicyclic. Mas ele é um loop de Mulfang. Ele é um dos mais famosos. Né? Ele é um dos mais famosos. Muito bom. Ela está perguntando outra coisa aqui sobre a recíproca do resultado anterior. Hum. Então, Mônica, cadê aqui? Deixa eu voltar. Aqui, né? Tá. Esses daqui, a gente vê claramente que eles não são. Esses aqui a gente vê claramente que eles não são conjugados, né? Porque a estrutura cíclica deles são diferentes, né? E aí foi o programa que a gente fez, isso é computacionalmente, a gente construiu, tem um código que a gente coloca a permutação de Mulfang, a gente coloca o grupo e ele gera o loop de Mulfang associado, né? Ele constrói o loop de Mulfang associado. A gente fez para cada um dos dois e a gente viu que esses dois loops são isomorfos. Então, assim, a construção do loop foi computacional, né? E a gente pediu para o GAP tem um comandinho. Você chegou com o loop, né? Você pergunta se ele é Mulfang, se ele é associativo, daí você tem dois, você pergunta se eles são isomorfos, né? Para o GAP, mas
Então, eles deram 2 loops isomorfos e a gente vê, assim, claramente que nem no S8 eles são conjugados, muito menos nos automorfismos do C2, C2, C2. Tipo, não tem como decidir em geral, não? Não tem um teorema nem nada que venha me Não, dizer, não? não. O máximo, o melhor que a gente conseguiu é se eles são conjugados, dá o mesmo loop. Mas, assim, quando a gente foi atrás da recíproca, a gente, no primeiro exemplo, a gente já viu, opa, não dá. Então, assim, estamos ainda pensando como que a gente, se existe, assim, um resultado que fale, olha, se eles forem isomorfos, acontece isso. Talvez não seja nesse, como eu falei, a construção é um passo aí na construção desses loops, né? Talvez esses abelian bicyclic cindidos, talvez tenha um outro tipo de construção e essa outra construção dê para gente uma resposta mais robusta assim, para o problema do isomorfismo. Muito bom, não, gente? Aí, vocês interessados, gente, aí está, não, Gilene? Ó, Muito bom, muito obrigado. Vamos agradecer mais uma vez a professora Gilene. eu que agradeço, gente. Vou parar aqui.